Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês para falar, como sempre, da boa política. E por isso nós temos aqui no estúdio do Jornal Hoje o vereador Fabrício Rosa, do PT, que atendeu a um convite nosso, né? Há um tempo a gente está devendo essa conversa com o Fabrício e hoje ela, felizmente, vai acontecer. Fabrício, muito obrigado por estar aqui, por separar um espaço na sua agenda intensa, né? Nós que acompanhamos aqui os bastidores da Câmara Municipal sabemos que o senhor é um vereador muito atuante, então eu agradeço por o senhor ter separado esse espaço para estar aqui para conversar com a gente e com quem está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. Eu que agradeço, Felipe, agradeço você que está em casa, obrigado pelo carinho, pela generosidade da audiência. Tenho certeza que será um bate-papo muito importante para a construção de uma cidade mais humana, uma cidade mais acolhedora para todos nós. Fabrício, nós vamos falar aqui de uma maneira bem ampla da política, né, goianiense, da política goiana, por que não da política nacional? Eu sei que o senhor tem também muitas opiniões e muito a contribuir nesse sentido. Mas vamos, como se diz, começar pelo começo. Vamos começar pela base, vamos começar na Câmara dos Vereadores, né, na Câmara Municipal de Goiânia. O senhor assumiu o mandato como vereador ainda ali, faltando 8 meses, né, para o término da gestão Rogério Cruz, que é a gestão que antecede essa gestão do prefeito Sandro Mabel. Então, eu acho que é um tempo suficiente para o senhor já ter formado as suas percepções e talvez, agora, se aproximando aos 6 meses da gestão Mabel, talvez poder traçar um comparativo entre as duas conduções, né? E eu queria começar justamente por aí. Nós temos uma prefeitura entregando talvez mais do mesmo, no seu ponto de vista? Eu acredito que a gestão Mabel ela é um pouco mais populista e mais presente nas redes sociais de um modo que me incomoda. Porque é um modo que, de muitas formas, é violento, é discriminatório, é preconceituoso, é populista. Eu vejo que o Mabel investe muito na viralização dos seus conteúdos, mas esse investimento ele deve uma qualificação melhor no caráter humanitário daquilo que ele tenta dialogar com a sociedade. O prefeito de Goiânia atual, ele não tem compromisso, pelo menos na minha perspectiva, com as pessoas que sofrem históricas humilhações e preconceitos. Os principais conflitos que ele apresenta para a cidade são conflitos que vulnerabilizam ainda mais as pessoas que já estão em uma histórica situação de desigualdade. Então, ele apresenta a demanda e as necessidades da população em situação de rua de forma a não compreender bem as suas demandas reais. Por exemplo, toda a dificuldade de política pública em saúde mental, em oportunidades de trabalho, em moradia, em casa de acolhida digna, toda a força-tarefa que deveria existir com o terceiro setor, com as igrejas, para conseguir acolher essas pessoas, é jogada quase que na lata do lixo, e o prefeito apresenta apenas um lado violento, como se a população em situação de rua fosse criminosa e como se não houvessem outros fatores estruturais mais amplos. Esse é um fato, mas a gente vê que nos grupos pobres em geral, as camadas mais populares e empobrecidas da sociedade, o prefeito sempre está fazendo vídeos para tentar viralizar baseado na dor dessas pessoas. Vou dar um exemplo. Um pequeno comerciante que tem uma distribuidora, o prefeito vai até esse local e diz que vai fechar aquele estabelecimento de maneira violenta. Um homem que trabalha com lavagem de veículo em uma praça, o prefeito vai até essa pessoa, puxa essa pessoa pelo braço e diz que ele não pode fazer aquele trabalho ali. Ambulantes que também vivem uma situação complexa e nós entendemos o outro lado dos empresários, dos comerciantes que têm lojas na 44, mas os ambulantes também precisam ser reconhecidos e precisa haver um diálogo. Então ele enfrenta esses grupos, que são grupos periféricos, de maneira a cotidianamente revulnerabilizar suas dores e seus sofrimentos. Me parece que ele faz isso de uma forma autoritária. A biografia do prefeito, ela o coloca no lugar de um grande empresário. Esse grande empresário talvez não tenha tido a capacidade, a oportunidade de se dialogar com si mesmo para fazer uma forma de viver um pouco mais horizontal, um pouco mais includente. E a própria base do prefeito reclama disso. A própria base diz que ele é autoritário, que ele não ouve, que ele não escuta ninguém, que ele só escuta o grande empresariado. Então, acontece de
a própria base não conseguir dialogar de igual para igual e de levar esses clamores para o prefeito Sandro Mabel. Então, para concluir, porque eu acho que eu viajei bastante. Fique à vontade. Mas eu vejo que o Mabel está pior do que o Rogério Cruz em alguns aspectos. Porque o Rogério Cruz, pelo menos, era mais humano. O Rogério Cruz, nós sabemos que nós vivemos uma grande catástrofe na gestão da cidade. Vários problemas foram deixados nas maternidades da cidade, na coleta de lixo, em vários aspectos da cidade. Mas me parece que o Rogério Cruz não tinha esse olhar aporofóbico, esse olhar de preconceito, esse olhar excludente. E isso é um sintoma dos nossos tempos onde parece que vale tudo para viralizar nas redes sociais. Mas a gente quer dizer para o Mabel que não. As dores e os sofrimentos históricos das pessoas precisam ser compreendidos e não utilizados para crescimento e engajamento nas redes. São várias camadas nessa sua resposta, né, Fabrício? E eu gostaria de entrar em algumas delas para a gente continuar essa avaliação, né, de como que o prefeito atual, Sandro Mabel, tem se comportado nesses 6 meses. O senhor citou 2 coisas muito importantes. Essa questão da população de rua, né, o tratamento dispensado em relação a essa população de rua, e até citou a questão da aporofobia, né, um comportamento aporofóbico. Eu queria perguntar ao senhor, assim, essa recente movimentação que gerou muita revolta, por assim dizer, na população, principalmente nas redes sociais, que as pessoas se manifestaram firmemente contra aquele serviço que é ofertado há, se não me engano, mais de 20 anos, né? Um serviço voluntário ali na Praça Joaquim Lúcio, né? Que é o banho solidário. Mas não só, né? A Praça Joaquim Lúcio, historicamente, recebem outras importantes ações voltadas à população de rua, como, por exemplo, o pessoal da Associação Tio Cleobaldo, que faz um excelente trabalho lá, um trabalho digno de todo prestígio, né? Enfim, uma ação muito bonita, né? Que eu conheço de perto. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que o senhor avalia essa decisão do Mabel de evitar que essas pessoas prestem esse tipo de auxílio ali? E como é que o senhor avalia o pós-repercussão, né? Que a prefeitura foi ali e falou assim, olha, não, a gente é quem vai fazer esse trabalho. E mais, o Mabel chegou a dizer que até o final do ano não vai ter morador de rua, né? Pessoas em situação de rua, melhor dizendo, em Goiânia. Como é que o senhor avalia essas declarações e essa mudança de comportamento da prefeitura após a repercussão que alcançou, né, várias pessoas nas redes sociais? A postura do prefeito Sandro Mabel em relação à proibição de atendimento da população em situação de rua por parte de igrejas ou de ações sociais, de movimentos, de entidades, ela é primeiro uma postura ilegal. Não se pode proibir, não está previsto em lei que se proíba que eu ofereça uma marmita, ou um banho, ou uma roupa para alguém que precisa. Além de ser ilegal, ela é desumana, ela é anti-construção de políticas públicas de fato inclusivas e eficazes para o atendimento dessa comunidade. Eu trabalho com a população em situação de rua há algumas décadas, há muito tempo. Porque atuo em ações sociais. Desde a minha existência, a vida toda, nós trabalhamos na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, entre os espíritas, entregando cesta básica, marmitas, roupas. Nós criamos um projeto chamado Solidariza Goiânia, que atendeu mais de 10 mil famílias e uma parcela da população em situação de rua. Então, eu começo a me aproximar da população em situação de rua, primeiro com a ação social, depois da polícia. Na Polícia Rodoviária Federal, nós convivemos muito com os andarilhos, que também têm demandas específicas e são pessoas em situação de rua. Mas onde eu aprendo mais sobre a população em situação de rua é com o movimento nacional da população em situação de rua. É um movimento feito por pessoas que viveram 10, 15, 20 anos na rua ou que ainda vivem. Então, eu colaboro com o movimento desde 2009, 2010, e ali eu aprendo com a população em situação de rua, porque também eles são protagonistas na construção das suas próprias políticas públicas. E é isso que a gente quer dizer para o prefeito Sandro Mabel. A ação do prefeito, ela é contra as políticas públicas que funcionam no mundo todo. E quais são essas políticas? Primeiro, todos nós humanos precisamos de um local para chamar de casa, precisamos de um local de carinho, de um local de acolhida. Existem políticas em várias cidades. São Paulo foi uma referência durante um período de acolhimento, de moradia social, de aluguel social. Então, é preciso um local para as pessoas ficarem. As 2 casas de acolhida que existem em Goiânia são terríveis, em alguns aspectos até piores que presídios, sujas, que não acolhem de fato. Segundo, é preciso política de saúde mental.
essas pessoas passam por conflitos, são pessoas muito sensíveis. E, de fato, eu participo de rodas de conversas cotidianas com a população de rua. E percebo que há um nível alto de sensibilidade em relação à crise que nós vivemos no capitalismo mundial, as crises que todos nós enfrentamos, não só em Goiânia. A população de rua está presente em Nova York, São Francisco, Paris, Rio de Janeiro. Então, as crises são profundas e complexas. São pessoas sensíveis, que precisam de acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, e nós vemos que o Mabel não investe no fortalecimento dos CAPs, na contratação de psicólogos que sejam vocacionados a atender essa população. Além disso, nós precisamos de oportunidades. Mais de 70%, e tem pesquisa séria que demonstra isso, mais de 70% da população de rua exerce algum fazer laboral. Então, ou recolhem material reciclável, ou fazem algum artesanato, produzem algo para vender, ou vigiam carro, enfim, fazem algo para ganhar um pouco de dinheiro que seja. Então, são pessoas que merecem oportunidades e que precisam de oportunidades. Não é a criminalização que vai resolver os nossos problemas. Os prefeitos, sobretudo os da direita, eles ficam numa disputa em quem vai vencer um campeonato de exclusão e de exclusão mesmo, de exclusão da população. Eu vou mandar embora da minha cidade. Eu vou mandar embora da minha. Essas pessoas vão para onde? Elas estão no planeta Terra, elas estão no Brasil, elas estão aqui. E não é excluindo e expulsando as pessoas. Não é esse campeonato de uma política de expulsão das pessoas que vai resolver, de fato, as demandas. As demandas passam por acolher as igrejas, que fazem um trabalho legal, que não tem que ser criminalizado. Acolher as ONGs, são muitas ONGs. Como eu falei, eu faço parte de uma chamada Solidariza Goiânia, mas tem várias. Caminhos do Bem, Pão com Amor, União Goiás, Tio Cleobaldo, são dezenas. Então, organizar as forças, essa é a tarefa da secretária de Assistência Social, organizar as forças vocacionadas e desejosas, porque elas existem, psicólogos, assistentes sociais, desejosas para atender a população. Agora, esse discurso criminalizador, isso é o que menos vai alcançar respostas eficazes para o acolhimento e para o atendimento da população. São pessoas da nossa convivência. Talvez familiares, talvez vizinhos. São pessoas que passam por problemas complexos, geralmente ligados ao rompimento de vínculos afetivos. Uma separação da esposa, uma separação do esposo, o cara foi mandado embora do trabalho, problema com o patrão, briga de vizinho, enfim. Uma série de sensibilidades e de rompimento de vínculos que precisam ser reatados, e é preciso políticas públicas para reatar esses vínculos. Então, as respostas passam por aí. E não por fazer o que o Mabel vem fazendo. Vou encerrar aqui porque está longo. Mas o que ele fez recente? Esse foi um final de semana. Ele disse que não ficaria no centro pop ninguém que tivesse tornozeleira. Como se a maior parte da população de rua usasse tornozeleira, o que não é uma verdade. Eu lido cotidianamente com a população de rua. Eu nunca nem vi um com tornozeleira, mas deve ter, sei que tem. Então, o Mabel generaliza e apresenta um problema que não é o problema real. O que essas pessoas querem é cobertor, é moradia, é fim do preconceito, é política de saúde mental. Existe um programa do governo federal chamado Pacto Ruas Visíveis, que Goiânia não aderiu. Goiânia poderia aderir. Esse programa permite, por exemplo, que um recurso federal pague um aluguel aqui para um galpão, onde a população de rua poderia levar os seus materiais recicláveis. Ou pague um curso profissionalizante aqui, onde essas pessoas poderiam aprender mais sobre artesanato. Enfim, existem inúmeras possibilidades, mas eu vejo que o prefeito quer muito mais lacrar do que resolver o problema. Agora, o senhor falou que está longo, mas pelo contrário, eu acho que o senhor está dando uma aula aqui de como solucionar o problema, e por isso eu quero insistir nessa história. Só um adendo aqui, eu gostaria que o senhor pudesse trazer o seu ponto de vista sobre isso. Como eu falei, eu vi nas redes sociais do prefeito a seguinte declaração: até o final do ano, Goiânia não terá mais nenhuma pessoa morando na rua. Conhecendo o prefeito como o senhor conhece, ou pelo menos as suas políticas públicas, que caminho o senhor acredita que o Mabel vai tomar para tentar mostrar isso para a sociedade no final do ano? Eu espero que não seja caminhos eleitoreiros e violentos. Nós temos percebido alguns prefeitos, Brasil afora, não é só uma característica do Mabel,
fazendo vídeos com a população de rua, que são pessoas que já estão em profundo regime de sofrimento, fazendo processos de exclusão e de expulsão dessas pessoas. Então, eu espero, sinceramente, que não seja esse caminho, mas que seja feito um diagnóstico real. Eu desafio o prefeito Sandro Mabel a dizer para a cidade qual é a quantidade de pessoas em situação de rua em Goiânia. Não há um mapeamento, não há um censo da população em situação de rua. Eu acho que qualquer política pública séria passa por um mapeamento, passa por um censo. É mais mulheres ou mais homens? É mais idosos? Inclui crianças? Já tivemos crianças em situação de rua. Inclui crianças? Qual é o nível do problema da drogadição? Que nós não podemos também confundir a população de rua com as drogas em si, criminalizando as suas existências. A droga é um elemento na vida dessas pessoas, mas não é um elemento principal. O elemento principal é o rompimento de vínculos, é a desigualdade, é a falta de recursos, a falta de oportunidades. Então, políticas reais passam e clamam por esse diagnóstico. Apesar de ser de oposição, me disponho a colaborar com isso, porque nós estamos há muito tempo, existe a Pastoral dos Povos de Rua, que é uma entidade da Igreja Católica muito, muito respeitada, inclusive é um dos que foram proibidos de fazer ação. A Pastoral dos Povos de Rua, o Movimento da População de Rua, pesquisadores da UFG que dedicaram décadas, livros, estudos, teses sobre população em situação de rua. Caso haja um outro olhar, eu me disponibilizo, inclusive, a conversar com a prefeitura, é algo que a gente tem feito pouco, para apresentar este olhar humano, este olhar humanitário, este olhar sensibilizador. Goiânia é uma cidade muito rica, são mais de 10 bilhões anuais em orçamento, é muito recurso. Falta prioridade para as pessoas que mais precisam, e as pessoas em situação de rua, com certeza, são as que mais precisam. Vereador, o senhor falou sobre a questão de Goiânia ser uma cidade muito rica, né? E eu gostaria de mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, mas ainda dentro dessa condução da gestão do prefeito Sandro Mabel. Bom, aproveitando esse gancho, né, de Goiânia ser uma cidade muito rica, o que a gente vê é que o Mabel tem buscado, junto à Assembleia Legislativa, uma extensão do prazo de calamidade pública, né, por novos 180 dias, possivelmente abrindo a possibilidade de serem renovados por outros 180 dias. Então, se tudo sair conforme essa matemática, né, seriam aí mais de um ano em estado de calamidade. Em contrapartida, né, recentemente ganhou uma grande repercussão na imprensa os empenhos milionários, né, para contratação de shows, né, para a pecuária de Goiânia e tantas outras ações que, ao menos, sinalizam que Goiânia pode não estar numa situação tão complicada quanto se prega. E, em paralelo a tudo isso que eu estou falando, o senhor ainda levou ao conhecimento do Ministério Público, se eu não estiver enganado, a informação de que há falta de transparência, de que há possíveis desvios de recursos. E eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Como é que o senhor avalia essa tentativa do prefeito em continuar no estado de calamidade, ao passo em que, ao mesmo tempo, essa prefeitura empenha um valor milionário para a contratação de artistas e shows aqui na capital? Bem, excelente pergunta. Quero convidar você que está em casa a pensar um pouquinho sobre a questão da calamidade. Me parece que calamidade pública é um lugar específico que diminui o nosso território daquilo que é considerado normal, da legalidade posta, contratação mediante licitações, da normalidade posta para um local excepcional. A calamidade, geralmente, ela é trazida em momentos de excepcionalidade. Países que estão em guerra clamarão por uma excepcionalidade porque estão em verdadeira calamidade. Se estamos em uma pandemia, em uma epidemia, possivelmente a forma de fazer políticas públicas vai se modificar porque nós estamos numa verdadeira calamidade. Então, a calamidade, ela traz uma excepcionalidade. E qual é a excepcionalidade que o Mabel quer? Ele quer a excepcionalidade ele quer sair do controle, dos órgãos de controle, da forma de fazer a licitação, baseado nessa calamidade que me parece falsa. Essa calamidade que ele apresenta os valores que ele apresenta, primeiro, são bastante questionáveis. Eles já foram apresentados valores de vários números diferentes, entre 300 milhões, 400 milhões, chegando a alguns bilhões. Vai variar se o rombo, chamado rombo da Comurg, vai ser incluído ou não, ou o rombo histórico do IMAS, que está prestando um péssimo serviço para os seus usuários, vai ser incluído ou não. Então, essa calamidade, ela me parece artificialmente criada para que o gestor, primeiro, tenha essa excepcionalidade na forma de gerir, e segundo,
mundo, se apresente enquanto um salvador. Então, me parece uma narrativa, para usar um termo dos novos tempos, me parece uma narrativa criada para se apresentar enquanto um salvador posterior, caso venha dar certo o que ele pretende fazer. Então, o que a gente vê da calamidade é isso, é um prefeito que tenta se apresentar enquanto salvador. Nós temos visto, isso não é só do Mabel, eu preciso ser honesto, já tem um tempo que Goiânia não tem comprometimento com a licitação, com o processo licitatório dentro das regras que a gente prevê nas legislações de licitação. Eu sou servidor público há 25 anos, já trabalhei com licitação também. Por que a licitação ela é importante naquele modelo chato, burocrático? Para garantir transparência, para garantir competitividade igual entre as pessoas que querem acessar os recursos públicos e querem vender para a administração, para garantir preços mais justos, em tese seria uma competição, e a gente vê que Goiânia abriu mão há um tempo da licitação. Em geral, opta-se pela dispensa ou inexigibilidade, ou opta-se por aderir uma ata de registro de preço. Vou comprar um prego. Em vez de comprar um prego na modalidade de licitação normal aqui, eu vou comprar esse prego de uma ata de registro que foi aprovada lá em Roraima. Essas atas geralmente são essas que estão na capa do Fantástico. Geralmente essas atas de registro de preço que dão problema de corrupção. Existem lobistas dessas atas, existem máfias e facções que saem vendendo essas máfias e cobram uma porcentagem em cima desses recursos. Então me parece que não só o Mabel, mas toda a gestão precisa de fato voltar a ter uma sensibilidade e um compromisso com as licitações em si. A gente vê isso na pecuária, não sei se você vai ingressar nessa discussão, mas na pecuária de Goiânia a gente está assistindo isso novamente, com gastos sem transparência, com gastos que fogem da legalidade que a população espera. E o que o senhor levou exatamente ao conhecimento do Ministério Público em relação especificamente à pecuária? O que tem te chamado a atenção a ponto do senhor levar uma denúncia mostrando essa questão não só da falta de transparência, mas outras condutas que, no seu ponto de vista, elas estão equivocadas? Olha só, é preciso que saibamos que a Sociedade Goiana de Pecuária e Abastecimento, a SGPA, ela é uma entidade privada e ela vai contratar empresas, associações da iniciativa privada sem licitação, da forma que o Conselho de Administração da SGPA definir. Ali eles vão contratar pessoas das redes sociais, marketing, eles vão contratar boates que estarão ali dentro, bares que estarão ali dentro, enfim, eles vão lucrar, eles vão se enriquecer baseados nas regras do mercado. O poder público não é assim, o poder público não visa o lucro. O poder público visa atender a população com serviços de qualidade e é focado no bem comum. Então, me parece que quando a prefeitura investe recursos ali, é preciso que haja regras públicas de competitividade, regras públicas de fiscalização e de controle. E o que está acontecendo? Primeiro, nós não sabemos quanto está sendo gasto ou investido ali por parte da gestão municipal, porque a cada dia nós somos surpreendidos com um valor diferente. Esses valores de pagamento de artistas começaram com 3 milhões, depois foram para 5, 7, se não me engano. Agora está em 11, agora já está em 11 milhões. A pergunta é, qual é o valor real que nós estamos gastando? Segundo, quais são os critérios para a escolha desses artistas? Serão apenas grandes artistas de nome nacional ou os artistas que produzem aqui, que são pequenos e que querem ser valorizados, também terão oportunidade? De onde vem esse valor? Porque nós não estamos em calamidade, o prefeito não está justamente dizendo que nós vivemos uma calamidade pública e que ele herdou do Rogério Cruz uma grande calamidade devido a todas as crises que foram enfrentadas. Peraí, nós estamos em calamidade. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa um decreto de calamidade. Nós estamos em calamidade. E ele quer a prorrogação dessa calamidade por mais 6 meses. Peraí, nós estamos em calamidade e estamos investindo 11 milhões de reais para artistas sem muita comprovação de recursos. Vou dar um exemplo, nada contra a dupla, gosto da dupla. Edson e Hudson. O que foi autorizado foi 350 mil, mas o que foi empenhado foi 450 mil. Eu não estou dizendo que realmente existe ali uma irregularidade, mas a nossa função é verificar por que esses valores são diferentes, por que esses valores são tão fluidos, de onde vai vir esse recurso. A cada momento a gente vê uma elaboração diferente. Uma hora vem de emendas parlamentares estaduais, outra hora federais, outra hora do próprio orçamento da prefeitura. Então, o que parece é que
não há gestão, ou a gestão está perdida, porque até mesmo as informações elas são muito desencontradas, e isso gera risco, gera insegurança para a população e gera possibilidade de casos graves de corrupção. Nós não queremos ver Goiânia ou a pecuária de Goiânia na capa do Fantástico da semana que vem. A gente quer respeito com os nossos recursos. Então, a gente denunciou para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas essa situação toda para compreender melhor. De onde que vem o recurso, quais são os critérios de contratação, qual que é o valor verdadeiro. Pela escalada, daqui a pouco nós estaremos em 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Excelente o senhor ter falado em emendas, inclusive, porque a minha próxima pergunta passa por isso, né? Recentemente houve ali uma reunião na Câmara Municipal da Prefeitura com os vereadores para tratar justamente sobre essas emendas. Que futuro o senhor enxerga para essa discussão? O senhor acredita que, de fato, agora vai ou a Prefeitura vai continuar tendo ali suas dificuldades para cumprir o que foi destinado pelos vereadores? Deixa eu só fazer um adendo anterior. Claro, fica à vontade. É porque eu sou professor também, além de policial. E eu gosto que as pessoas compreendam. Eu gosto de ter a certeza inclusive, que as pessoas compreendam o que está acontecendo. As emendas elas eram excepcionais nos anos 90, no Brasil como um todo. Durante o governo Bolsonaro, uma manobra do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, faz com que aumente-se o valor das emendas, o valor disponível para que os parlamentares possam indicar. Atualmente, no governo, em nível federal, 2% do orçamento da União ele é executado por meio de emendas impositivas indicados pelo Congresso Nacional. Há um espelhamento da política nacional no Estado. Na Assembleia Legislativa não chegou a 2%, mas está 1,5%. E na Câmara Municipal também os vereadores podem indicar essas emendas. Existem regras, não se indica emenda ao léu, existem regras. A entidade que vai receber a emenda ela precisa ter CNPJ há um tempo, ela precisa ter título de utilidade pública, ela precisa estar cadastrada no CNAS, no CNEAS, e em outros órgãos ligados à área dessa entidade. Cultura, saúde, educação, enfim. Nós temos muita seriedade com as nossas emendas. Então, o que está acontecendo nesse momento é que o prefeito Sandro Mabel tem... e antes de falar do Mabel, acho que é importante também dizer que as emendas, elas, na minha perspectiva, elas têm que estar alinhadas a um diagnóstico da cidade. Eu estou lá há 1 ano na Câmara e, de fato, eu tenho dificuldade para dizer qual é a associação que atende pessoas com deficiência, que é a que deveria, de fato, receber emenda, sendo que são várias. Mas qual é a que atende mais, a que é mais honesta, a que é mais eficiente? Não há um diagnóstico na cidade. Era preciso ter um diagnóstico na cidade. Eu não sou radicalmente contra emendas. Eu só acredito que ela deveria estar a serviço de um diagnóstico das demandas principais da cidade. Dito isto, nós vivemos nesse momento uma crise entre o parlamento e o executivo. O executivo teima em pagar as emendas. De um lado, o executivo pode estar certo, e eu não gosto de ser desonesto. Pode estar certo porque existe muita maracutaia com emenda. Muita maracutaia. Vereadores que indicam emendas para associações que eles fazem parte, ou fizeram parte, ou familiares fazem parte, ou pessoas do gabinete fazem parte. Vereadores que, às vezes, não necessariamente subtraem esses recursos, mas, de alguma forma, fazem um conchavo eleitoral, que também é irregular, também é imoral. Nenhuma das nossas emendas foi para uma pessoa que eu falei, você vai votar em mim ou vai pedir voto para mim. Não existe isso. São grupos em situação de vulnerabilidade. Esse foi um dos meus critérios. Então, assim, se o executivo estiver fiscalizando essa questão, eu acho que o executivo está certo. Entretanto, me parece que não é isso. Me parece que o Mabel ele quer subtrair a oportunidade de os vereadores indicarem as emendas para que ele possa ter um espaço orçamentário maior e para que ele próprio possa executar de acordo com as prioridades que ele compreende sendo as prioridades corretas. Mas eu vejo que os vereadores têm uma capilaridade na cidade e eles conseguem também entender as dinâmicas e as demandas do bairro. Então, também é positivo que os vereadores possam participar desse processo e indicar as emendas. O que a gente está vendo é essa queda de braço entre o executivo e o legislativo. Uma série de minutas de projetos de lei foram feitas para tentar organizar esse pagamento das emendas. Essa última reunião eu não participei, porque eu trabalho na polícia, como eu disse para você. Nesse dia dessa reunião específica, eu estava de plantão na polícia, mas eu espero que tudo seja resolvido a bom termo. A metade das emendas devem ser indicadas para a saúde, a outra metade para associações esportivas, culturais, educacionais.
Espero que, de fato, a gente consiga resolver esse impasse e que as associações que comprovarem que são tecnicamente preparadas, que possuem conduta ilibada, que são honestas e que atendem à demanda da população, possam realmente receber as suas emendas. Vereador, o senhor falou agora há pouco, considerou aqui para quem está nos assistindo, que trabalha na polícia também, né, exerce uma atividade paralela ao seu mandato, portanto é também um agente da segurança pública, né? E eu queria agora sair um pouquinho do espectro aqui da discussão municipal, né, avançar um pouquinho para a questão do Estado, né? E nós temos aqui em Goiás o governador Ronaldo Caiado pleiteando aí um espaço na busca pela presidência da República em 2026 e tendo, claro, como a sua principal bandeira os resultados da segurança pública alcançados pelo Estado de Goiás. Como é que o senhor avalia, primeiramente, essa entrada do governador no circuito, né? E também como é que o senhor avalia essa política da segurança pública como exemplo nacional, já que o senhor é também um agente da segurança pública e, portanto, tem muita propriedade para poder falar sobre isso de uma maneira mais precisa? Bem, acredito que a candidatura do governador Ronaldo Caiado tem pouca possibilidade de crescer no cenário nacional. Me parece que mesmo no espectro da direita existem nomes com capilaridade, amplitude e apoios maiores do que o do governador Ronaldo Caiado. De todo modo, nós estamos na esquerda nos organizando para a reeleição do presidente Lula e acreditamos que o presidente Lula vai ser reeleito devido às suas eficazes e produtivas políticas públicas que têm sido feitas no país. Nós vivemos uma inflação controlada, nós vivemos o maior período de geração de empregos da nossa história, recordes de vendas de veículos, recorde de vendas de casas, recorde na produção agrícola. Então, mesmo contra os que torcem contra a economia do país e mesmo contra economistas do mercado que dizem que o Brasil não vai crescer, que o PIB não vai crescer, o Brasil tem crescido. Falando de segurança pública, é preciso dizer que o número de homicídios vem reduzindo no Brasil. Nós chegamos a um ápice de homicídios no país em 2016, com 60 mil mortes, e de lá para cá nós temos conseguido reduzir. A redução da criminalidade não é um feito do governo Caiado. Goiás não é o estado mais seguro do Brasil. Essas são uma série de inverdades praticadas cotidianamente pelo governador. O fato é que, de 2017 para cá, nós temos uma redução paulatina do número de homicídios, de 60 mil para 55, para 50 e agora 40 mil homicídios. Isso passando pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro e também no governo Lula. Nos 2 anos de governo Lula, foram 2 anos consecutivos de redução de homicídios. Isso se dá a uma série de questões. As políticas públicas estaduais, municipais e federais são importantes? Claro que são importantes. Mas, além disso, o envelhecimento da população, populações mais velhas cometem menos crimes. A juventude está mais ligada ao cometimento ou à cooptação para a criminalidade. Além disso, há um armistício das facções criminosas. Acho que todo mundo vai se lembrar aqui. Presídio de Pedrinhas, guerras mais fortes entre PCC e Comando Vermelho. Nós tivemos tempos onde esses conflitos eles eram muito mais intensificados. Agora, essas facções elas percebem que, para lucrar, elas precisam, inclusive, ter paz entre elas. Então, há uma série de fatores que leva à redução de criminalidade e de homicídios no nosso país. Não é o governador Caiado, é uma série de fatores gerais. Goiás, pelo contrário, Goiás não tem uma redução maior do que em vários estados, inclusive do Nordeste, em que pese em números absolutos ter mais crimes que aqui, mas em números proporcionais, alguns tiveram redução menor do que Goiás, por exemplo, o Rio Grande do Norte. Mas Goiás tem uma característica de vários crimes graves contra grupos vulnerabilizados, e novamente eu insisto nesse assunto. As mulheres sofrem mais violência doméstica aqui do que em muitos outros estados. A população LGBTQIA+, aqui sofre mais violência do que em muitos outros estados. A população em situação de rua aqui sofre mais violência. Inclusive, tivemos denúncia de vários homicídios que aconteceram na semana passada contra a população de rua e não foi divulgado aqui em Goiânia. Então, Goiás não é um estado seguro. A gente tem que perguntar seguro para quem? Para aqueles que querem proteger só suas fazendas e seus patrimônios privados? Ou para as mulheres que estão dentro de casa? Ou para os adolescentes LGBTQIA+, que estão sendo expulsos de casa e sendo violentados nas ruas? Então, não é verdade que Goiás seja um estado mais seguro que os demais estados. E aí tem um outro fator que talvez seja o mais importante. Goiás carrega
uma triste marca de sempre ocupar as primeiras colocações no ranking da letalidade policial, da violência policial. Então, nós temos aqui um índice de letalidade muito superior ao apresentado na maior parte dos estados brasileiros. A Polícia Militar de Goiás, a Polícia de Goiás, é uma das que mais comete execuções extralegais. Não estou dizendo que não existem confrontos reais. Existem, eu já participei, sou policial, mas existe uma quantidade enorme de confrontos confrontos extralegais e execuções sumárias. Aqui em Goiás, um índice altíssimo, inclusive com condenações recentes de policiais militares. E o governador Caiado sempre se negou a falar do assunto e sempre incentivou essa ação extralegal por parte de policiais. Então, nós não acreditamos que esse é um modelo de segurança pública que pode funcionar. A redução da violência ela está ligada à redução da desigualdade. Países menos desiguais são, em geral, países mais seguros. Cidades mais desiguais são, em geral, cidades mais violentas. Então, é preciso políticas de enfrentamento à desigualdade, mas é preciso políticas de cuidado dos policiais também. No governo Caiado não houve aumento salarial para os policiais, houve poucos concursos para os policiais. A cada 2 dias um policial se suicida no Brasil. Não há uma política séria para os policiais, para enfrentar o suicídio, para enfrentar a depressão. É muito grave o índice de depressão e de uso de drogas também, de alcoolismo dentro da polícia. E a gente não percebe, por parte do governo Caiado, esse compromisso verdadeiro com a existência do policial enquanto um trabalhador e enquanto um ser humano. A gente percebe apenas a instrumentalização da polícia e da segurança pública para fazer marketing. Então, nós condenamos esse tipo de prática. Parece que há uma disputa entre qual vai ser mais violento, qual vai apresentar uma resposta mais belicosa para a segurança pública entre o Caiado e o capitão Derrite e outros que talvez, Tarcísio, que se apresentam no campo da direita. Pois a gente quer dizer que é possível fazer segurança pública com profissionalismo, com seriedade, sem confrontos, como acontece em vários lugares do mundo e como é possível acontecer por aqui também. Vereador, o senhor falou sobre essa questão do governo federal, né? No início da sua resposta, o senhor considerou alguns feitos que, no seu ponto de vista, são muito importantes para o governo Lula. E eu queria te perguntar, o Lula está no jogo, já aí foi ventilado por diversas vezes essa busca pela reeleição do presidente em 2026, e eu queria perguntá-lo, né, enquanto membro do Partido dos Trabalhadores que o senhor é, no seu ponto de vista, qual vai ser aí, qual tende a ser o principal desafio do governo Lula para conseguir uma recondução ao governo em 2026, haja vista que há uma frente ampla da direita que agora me parece, se assim eu posso considerar, um tanto quanto pulverizada, mas que tende, num movimento estratégico, unir forças para enfrentar a atual gestão nas urnas em outubro do ano que vem. Então, diante dessa movimentação da direita, né, o senhor, como um agente da esquerda, um político filiado ao Partido dos Trabalhadores, que desafio o senhor vê para o governo Lula conseguir, de fato, essa recondução ao cargo? Bem, eu acho que o desafio passa pela comunicação. Nós vivemos tempos onde as redes sociais nos tomaram de maneira avassaladora. Eu tenho 45 anos. Eu convivi com um mundo sem redes sociais e com um mundo com redes sociais. E a gente percebe que todas as pessoas estão hiperconectadas nos seus celulares, nos seus computadores, e estão recebendo informações e são construídas politicamente a partir dessas informações que recebem, a maior parte das vezes com muito pouca qualidade. Nós vivemos num país onde o analfabetismo funcional é altíssimo. 70% da população brasileira não consegue ler e reproduzir um texto compreendendo aquele texto de maneira profunda. Então, é muito fácil as pessoas serem sequestradas por informações falsas. Vimos políticos ascenderem como um foguete rapidamente devido à sua capacidade de se transformarem em metralhadoras de produção de fake news. Então, o governo Lula tem um desafio no campo da comunicação, no campo da inovação via redes sociais. Eu considero que o presidente Lula e nosso governo, ele tem alguns feitos, você usou esse termo feito, eu acho que é isso, alguns feitos históricos importantes. Primeiro, a proteção da democracia. Alguns diziam que o Lula não subiria a rampa, não vai subir a rampa. Outros diziam que as urnas o resultado das urnas não são resultados confiáveis. As mesmas pessoas que são eleitas por essas mesmas urnas. Então, eu acho que o primeiro feito é a proteção do processo democrático.
que passa por esse jogo de grupos políticos distintos e respeito às regras desse jogo. Então, acho que esse é um ponto importante. Segundo ponto, é comprovado a redução da desigualdade no nosso país. A quantidade de pessoas que passavam fome e que estavam em grave situação nutricional reduziu no nosso país. Terceiro é a capacidade de gerar emprego e renda. Nós conseguimos bater recordes. No ano passado foi um recorde, esse ano já foi outro recorde, gerando emprego. Acho que o desafio é gerar emprego com salários um pouco melhores. A juventude está cansada desses empregos que estão aí, dessas ofertas e oportunidades que são muito precárias, que não alcançam o tamanho dos nossos sonhos. Mas temos conseguido gerar emprego, temos conseguido controlar a inflação, temos conseguido dar subsídio para as grandes cadeias produtivas do nosso país, seja a indústria, seja o comércio, seja o agro. Então, me parece que o governo tem feito um bom trabalho. Do ponto de vista internacional, o presidente Lula se apresenta como uma das maiores figuras vivas dos nossos tempos. Ele é um militante pela paz, ele é um militante pelos direitos ambientais e ele tenta concretizar isso no seu governo dentro daquilo que é possível. Então, me parece que há um governo que tem entregue bons resultados para o nosso país. O Brasil não se transformou numa Venezuela em 3 meses, e numa Cuba em 6 meses, enfim, e nem numa Argentina, e está muito longe disso. O grande desafio é enfrentar a desigualdade. O Brasil está entre as 8 potências do mundo, é um país muito rico, que tem um PIB de quase 2 trilhões de dólares, é um dos maiores do mundo. O desafio é enfrentar a desigualdade que se concretiza nas nossas existências. Aqui em Goiânia mesmo, é como se nós vivêssemos numa Somália e, ao mesmo tempo, numa Noruega. Somália e Noruega convivem no mesmo território. O desafio do presidente Lula e do prefeito Sandro Mabel é enfrentar a desigualdade e distribuir essas riquezas econômicas, culturais, simbólicas. Esse é o desafio. E aí, para concluir, eu acho que esse desafio, para que ele possa ser concretizado, passa novamente pela comunicação. Passa por sabermos produzir conteúdo para as redes sociais, passa por sabermos dialogar com jornais como o Hoje e com a grande mídia. E a comunicação não só via algum veículo, mas a comunicação no dia a dia, em conversarmos com a nossa vizinhança, em conversarmos com a nossa família, em construirmos novas lideranças. O presidente Lula já tem 80 e poucos anos, então é preciso que haja novas lideranças e elas existem. É preciso que elas sejam visibilizadas, que elas tenham espaço, que haja uma confluência de forças para garantir que a esquerda esteja no poder, porque o nosso projeto não é um projeto que se encerra aqui, mas ele é um projeto de 8, 12, 16 anos, para que de fato a gente possa transformar o Brasil numa potência que ele sempre mereceu ser transformado. Perfeitamente, vereador. Eu agradeço a sua participação aqui no programa, agradeço a quem está nos acompanhando. Deixo agora esse encerramento, esses minutos finais para que o senhor faça as suas considerações. A quem está nos acompanhando, a quem acompanhou esse bate-papo por mais de 40 minutos, obrigado por ter vindo aqui e o momento está reservado para as suas considerações finais. Obrigado, eu que agradeço bastante a vocês que tiveram o carinho de ficar conosco até agora. Hoje eu estou especialmente cansado porque vim de um plantão de 24 horas, mas quero deixar o nosso mandato à disposição. Nosso gabinete é o Gabinete 33. É um gabinete comprometido com todos, mas principalmente com aqueles que mais precisam. População LGBTQIA+, população em situação de rua, adolescentes em conflito com a lei, familiares de pessoas encarceradas, os movimentos sociais de maneira geral, movimento de mulheres, pessoas pretas, população do campo, quilombolas, as pessoas que em geral foram esquecidas por essa construção histórica de tanto acúmulo de riqueza nas mãos de alguns, essas pessoas nós queremos de fato fazer política para elas. Para encerrar, quero dizer que na festa da exposição agropecuária, nós tivemos a ideia de criar um projeto de lei para que houvesse mais acessibilidade. O prefeito Mabel tem dito para as famílias irem, as famílias vão. As mães com os filhos cadeirantes, as mães com filhos surdos ou cegos chegam lá e não conseguem acessar esse espaço. Às vezes não tem informação do local correto. Quando conseguem a informação, o caminho, não existe uma plataforma acessível. Quando chegam no local, não conseguem assistir o palco porque está muito longe do palco. Ou senão aquele local foi invadido por pessoas que não são pessoas com deficiência. Enfim, são tantos desafios que colocar alguns servidores ali já ajudaria a resolver esses desafios todos. Então nós apresentamos um projeto de lei para colaborar com os sofrimentos dessas mães que acabam carregando um Brasil e uma Goiânia em seus ombros. Então, o nosso desafio principal no nosso mandato é fazer um mandato de fato que esteja em luta, especialmente pelos grupos que estão em situação histórica de desigualdade social. Agradeço a todos. Muito obrigado mais uma vez, vereador Fabrício. Obrigado à assessoria que acompanha o vereador e obrigado especialmente a você que nos acompanhou até aqui.
Deixamos aqui os endereços abaixo aí para que você também nos acompanhe nas redes sociais, o hoje.com na internet e @o hoje no Instagram. Essa entrevista e muito mais do bate-papo com o vereador aqui sobre os bastidores da política goianiense, goiana e, por que não, nacional, estarão na edição impressa também do Jornal de Amanhã. Portanto, acompanhe, fique atento e, como sempre, muito bem informado. Obrigado a todos mais uma vez e até o nosso próximo encontro.